Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos para fazermos o culto cristão do lar. Um momento em que a família se reúne, as pessoas oram, se ligam com os altos planos, procuram lembrar as lições de Jesus e entendê-las, solicitando que Jesus nos amplie a fé, amplie o entendimento e amplie o nosso amor. Então, nós agora não vamos ler nem falar dos comentários ou mesmo as sugestões, mas depois nós vamos entrar em contato com todos aqueles que comentarem. Posso fazer outra live, vocês podem sugerir debates, desenvolver temas em outros dias. Espero que vocês tenham pego a aguinha para tomar ao final. Estamos no Face, estamos no YouTube. Podem compartilhar com seus grupos, familiares, comentar. Todo domingo vamos retomar o culto. Qualquer pessoa pode participar, independente da sua religião ou mesmo de não ter nenhuma religião. No YouTube vocês vão se inscrever e clicam no sininho. No Face vocês vão no meu perfil, seguir e depois ver primeiro. Por favor, compartilhem, enviem suas perguntas, suas sugestões. Quero informar, embora nós tenhamos noticiado no Face, que na próxima terça-feira vamos ter a psicografia pública lá no Espaço Moreira, na Moreira e Costa 66, no Ipiranga, São Paulo. Muito bem, vamos então fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso culto. Amado Mestre Jesus, ampara os nossos espíritos milenares nas provações, nas provas, nos testemunhos, no aprendizado que temos que fazer, que temos que passar durante a vida física. Ampara os nossos familiares, amigos, conhecidos, todos aqueles que se recomendam às nossas preces, e até mesmo aqueles por quem ninguém ora. Ampara aos dirigentes das nações que precisam acordar para a responsabilidade maior da qual fazem parte. Ampara dos menores aos maiores, servos da sua gleba imensa, e acalma a dor, o sofrimento, consola a aflição, alimenta a esperança, embala a fé e exalta em nós a caridade em todos os momentos da nossa vida. Sê conosco, Senhor, nesses instantes, agora e sempre. Obrigado, assim seja. Vamos fazer o sorteio do trecho. Vamos ver o que vai nos estar reservado no dia de hoje. Vamos lá. Capítulo 16. Nós abrimos num trecho já depois da abertura do Evangelho, mas é um trecho que fala da parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servos, seus servidores, e lhes colocou nas mãos os seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos,
foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos, porque quanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Pois para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que parece ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. É uma parábola, é um texto bastante extenso, porque a parábola envolve uma história. É um ensino através de uma história, como muitos também depois fizeram através de fábulas e de outras maneiras para utilizar métodos de ensino. Jesus utilizou-se muito das parábolas, e esta dos 10 talentos é uma que mexe muito com o nosso raciocínio e com o nosso sentimento. Porque ele fala de um senhor que tinha que partir do país, chamou os seus servidores, aqueles servos de mais confiança, e entregou o dinheiro que eles tinham que cuidar, sendo que deu 5 ao primeiro, 2 ao segundo e 1 apenas ao terceiro. E viajou tranquilo, porque confiava naqueles servos. O tempo foi passando, e aquele que tinha 5 talentos foi, trabalhou, empregou aquilo e conseguiu ganhar mais 5. O outro tinha 2 talentos, também foi a campo, empregou esses 2 talentos de tal sorte que ele também conseguiu multiplicar aquilo que o seu senhor tinha lhe dado. E, em vez de ficar apenas com 2 talentos, ficou com 4. Mas aquele que tinha pouco, quase nada, 1 talento apenas, ele ficou muito temeroso, porque sabia que o seu senhor era um homem duro, era um homem muito severo, era um homem muito exigente, e ele teve receio de, tentando utilizar aquele talento, vir a perder tudo, porque era pouco,
ou mesmo de não dar certo e não conseguir nenhum juro, nada, para entregar ao seu senhor. Então o que ele fez? Ele cavou a terra e escondeu aquele talento, aquele tesouro, na certeza de que isso era a melhor coisa a ser feita. Muito bem. Passou-se um tempo e o senhor voltou à gleba e chamou os seus servidores a saber o que cada um tinha feito daquilo que ele havia entregue antes de partir. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, eu sei que o Senhor deixou nas minhas mãos 5 talentos, eu trabalhei bastante enquanto o Senhor esteve fora, e eis que eu lhe apresento que consegui ganhar mais 5 talentos, portanto agora eu lhe apresento 10 talentos que lhe pertencem. E o Senhor ficou muito contente, disse: você é um servo fiel, você é muito prestativo, você é muito capacitado, e eu quero que você entre na alegria que você me traz com o seu trabalho, você será recompensado com isto. E o segundo também se apresentou da mesma forma ao Senhor e disse a mesma coisa, que ele havia trabalhado, empregado aqueles 2 talentos, e na volta do seu senhor ele estava, portanto, com 4 talentos. Já o terceiro não. Ele disse que tinha muito medo, porque o senhor era severo, ele colhia onde ele não plantava, porque ele colhia onde os seus servos plantavam, e ele também ceifava onde não havia trabalhado, e, portanto, com muito medo, ele havia enterrado aquele talento e vinha devolver, passado aquele tempo da viagem, ao seu senhor o talento que este lhe entregara. E o senhor ficou muito zangado. Ele disse que aquele servo era infiel, era preguiçoso e não havia tentado de forma alguma utilizar aquilo que lhe for entregue para melhorar aquele talento. Poderia até ter dado como uma aplicação bancária aos banqueiros e pelo menos algum juro viria daí. E ele disse que então esse servo não teria mais talento nenhum. E este talento que ele havia enterrado iria ficar para aquele que havia granjeado 10 talentos, porque aquele que tem mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Meditando nessa parábola, há pessoas que ficam meio assustadas, porque como aquele que já tem vai ganhar mais ainda, e aquele que tem pouco vai ficar sem nada, lhe será tirado até o pouquinho que ele tem. Só que a parábola fala bem claramente a respeito do esforço e do mérito desses servidores. Os 2 primeiros trabalharam, tudo fizeram, arriscaram para ampliar os bens do seu senhor. Mas o terceiro, com medo, não fez nada. Então o medo não serve de desculpa nem a Pedro, nem a Paulo, nem a ninguém, como não serviu para esse servo. O medo faz com que nós percamos aquilo que o nosso Senhor nos deu para guardar. Então nós nascemos numa determinada circunstância, numa determinada cultura, numa época, e nós temos a chance de aprendermos com todos aqueles que nos rodeiam, os familiares, ou mesmo aqueles que muitas vezes são desprovidos de família e são criados em instituições, ou vivem de favor de terceiros, não importa. Eles têm a vida, que é o maior tesouro, têm a inteligência, têm a possibilidade de aprender, de crescer, de trabalhar, de realizar, de aprender, de seguir em frente. E os 3 servos tinham essa oportunidade, só que um tinha mais responsabilidade com mais coisas também que o seu senhor tinha lhe dado. O outro tinha
os talentos mais ou menos medianos, e outro tinha pouco. Assim também, nós, na condição em que estamos, podemos ter recebido muitos talentos através da capacitação que a família nos dá, através da nossa inteligência, através mesmo dos recursos que nós já amealhamos em outras vidas. Outros têm menos recursos e há aqueles que têm pouco, e por terem pouco, muitas vezes não querem arriscar, têm medo, não acreditam no seu potencial, não querem fazer um esforço mínimo para ver se podem utilizar o que têm, o que lhes foi entregue, para aumentar aquilo que receberam. Nós precisamos em todos os momentos da nossa vida fazer escolhas. Nós temos que nos esforçar. Até para nascer, o bebê já nasce fazendo força para poder sair fora e depois para respirar. Então a vida é um eterno esforço, é um eterno aprendizado. E às vezes as criaturas que estão numa situação difícil, elas ficam revoltadas, elas percebem pela sua inteligência que a situação em que estão muitas vezes foi gerada pela atuação de pessoas que estão acima dela, como os governantes, pelas leis que estabeleceram, pelas condições que criaram ou pelas condições que destruíram, e impedindo assim um avanço maior de todas as pessoas. E então eles ficam revoltados e ficam só batendo na tecla da sua queixa, que é realmente uma queixa razoável, uma queixa baseada em fundamentos racionais, mas isso não lhes vai atrair nenhuma grama de simpatia para os problemas que ele está enfrentando. Também não vai melhorar a sua própria condição espiritual, emocional e afetiva, porque ele vai se tornar uma pessoa amarga, cuja presença não vai causar bem-estar a ninguém. Em vez de ir em busca da solução e do esforço, ele fica maldizendo as outras pessoas, muitas vezes, que estão numa condição melhor, maldizendo a própria vida, maldizendo o seu tempo, maldizendo tudo aquilo que o cerca em matéria de conhecidos, desconhecidos, dentro da profissão, fora dela, no desemprego, e isso não vai ajudar em nada, como o servo que tinha um talento só e com medo enterrou a única possibilidade que ele tinha de fazer alguma coisa, aguardando apenas a volta do seu Senhor. O tempo é senhor de tudo. Dizem que o homem teme as pirâmides, mas as pirâmides temem o tempo. Porque o tempo sempre vence, né? O tempo, ele não para, ele vai a par e passo, mas através dos segundos ele chega a construir milênios, milhões de anos, bilhões de anos. E isso é uma convenção humana. O nosso tempo tem a medida que nós lhe demos. Outros mundos terão outra convenção de tempo. A espiritualidade tem um tempo muito mais desmedido, porque ela raciocina em termos de eternidade. E por isso, às vezes, os conselhos que os espíritos nos dão não são amplamente conhecidos. Então, aquele que se esforça, mesmo ele tendo tido mais condição no começo e tudo mais, ele vai ser louvado no seu esforço. Aquele que se esforçou mais ou menos também vai ser louvado, embora não tenha aferido tantos talentos, mas ele também duplicou aquilo que tinha. E o outro não, o outro perdeu o pouco que tinha e aquele que tinha mais ficou
com o seu próprio talento. Vamos ver o comentário dos Espíritos ou de Kardec. Utilidade providencial da fortuna. É muito longa e é de Kardec, certo? Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a dispensa teria colocado na mão de alguns um instrumento de perdição, sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos. As tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o lado mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição, aqueles que a partilham, aqueles que o ajudaram, e torna-se insensível, egoísta e vão. Mas, de fato, se tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. É fantástico, né, o comentário. Que as pessoas que já nascem num berço de ouro, claro que eles terão sempre uma prova difícil, porque eles não tiveram que se esforçar tanto para amealhar a riqueza, e precisa ver se eles saberão conduzir-se bem ou se deixarão arrastar pelo orgulho, egoísmo, ganância, sensualidade, insensibilidade. E aquele que chegou à riqueza através do seu esforço, como ele conheceu as agruras da miséria, da dificuldade, muitas vezes ele também esquece não apenas aquilo que passou, mas as pessoas que o auxiliaram para que ele pudesse melhorar a sua condição financeira. E aí o que ele faz? Ele se torna insensível, duro, egoísta, ingrato com todos aqueles que o ajudaram e vem a se perder, porque passou pela miséria, atingiu a riqueza, mas não está sabendo administrar isto. Então, o mais difícil na nossa vida é administrar a situação em que nós estamos, é administrar a circunstância em que nos encontramos a cada momento, a cada passo, porque as mudanças vêm na nossa vida. As mudanças vêm em todos os aspectos da nossa existência. E a riqueza não nos dá garantia de ter uma vida nababesca até o fim dos nossos dias e nem de atingirmos ao partir o beneplácito dos céus com a nossa atuação. Vai depender do que nós estamos fazendo da riqueza. Nós podemos utilizá-la de uma forma meritória e aí ela deixará de ser um empecilho a que nós alcemos voos maiores à espiritualidade, porque nós estaremos utilizando da forma melhor essa riqueza. Já aqueles que subiram da miséria para a riqueza e se tornaram vãos, se tornaram nécios, se tornaram orgulhosos e egoístas, eles têm menos mérito do que aquele que nasceu na riqueza, porque ele se esforçou, mas ele esqueceu totalmente das agruras e não quis saber mais de amparar quem quer que fosse. Jesus havia dito que, nesse capítulo, ele havia dito que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. O camelo que ele se referia não é o animal de corcovas que anda no deserto.
O camelo era um fio bastante grosso, utilizado para costurar algum tipo de tecido mais grosso também. E era difícil passar pelo fundo de uma agulha, porque ele realmente era muito espesso, né? Então ele estava dizendo que a riqueza é um empecilho para que as pessoas atinjam a espiritualidade na maioria das vezes, porque a criatura fica imersa na riqueza e parece que não percebe nada do que está à sua volta e não faz um bom uso daquilo que está passando pelas suas mãos naquele momento. Vamos ler a continuidade do comentário. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Este jovem, com efeito, se acreditava quites porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. É um outro trecho também sobre as riquezas, quando um jovem procura Jesus para saber como que ele faz para ganhar a vida eterna, para ganhar o reino dos céus, para estar num lugar melhor quando viesse a morrer, a partir. E Jesus fala para ele seguir os mandamentos. Aí ele pergunta quais. Jesus cita: não roubar, não matar, não adulterar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, e vai por aí. Aí ele diz: bom, mas eu faço tudo isso, eu sigo os mandamentos, Senhor, eu sempre segui. Falta ainda fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna? E como ele era um jovem de muitos bens, Jesus disse: vai, dá tudo que você tem aos pobres e venha me seguir. Jesus estava justamente chamando as pessoas para segui-lo. Ele escolheu 70 e no fim ficaram 12 apenas, né? Ele despachou 70 com tarefas específicas, mas no final ele ficou com 12 discípulos. Se esse jovem quisesse segui-lo, provavelmente teria que fazer o que os discípulos fizeram, abandonar tudo e passar a segui-lo. Naqueles 3 anos que ele fez a sua peregrinação, eles iam atrás dele aonde ele fosse. E haviam muitas mulheres também que o seguiam, e essas mulheres, na maioria das vezes, é que provinham os recursos necessários para que eles pudessem subsistir. Mas o jovem ficou muito triste porque ele tinha muitos bens e não estava disposto a se desfazer deles naquele momento para seguir a Jesus. Então era um rapaz muito bom, mas aquilo que Jesus lhe propôs ainda estava muito acima da sua possibilidade naquele momento. Kardec continua: a proposição de Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar pai e mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas na sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna, como nociva à felicidade futura, e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter, consequência absurda que conduziria o homem a uma vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é uma fonte de muitos males, se ela, excitando as más paixões, provoca mesmo tantos crimes, é preciso tornar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre.
Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, e sem contradita, é um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, fica bem claro, apesar que Kardec continua com as alocuções a respeito, fica bem claro que a riqueza em si não é um mal, mas a maneira como o homem se utiliza dela, ou os meios que ele utiliza para alcançá-la, muitas vezes de forma ilícita, muitas vezes de uma forma antiética e imoral, é que fazem com que essa riqueza se transforme em algo pernicioso. Então não é a coisa em si, a riqueza, que é ruim. O que é ruim é o que o homem faz com relação a essa riqueza. Por exemplo, as pessoas que são ricas muitas vezes são alvo de inveja daqueles que não têm a riqueza. A inveja é perniciosa, porque a inveja não está desejando que a pessoa também alcance, pelos seus méritos ou não, a riqueza, mas ela está desejando que aquele que a possui a perca. Então a inveja é uma coisa muito ruim, porque ela se alimenta da infelicidade alheia. Olha que coisa triste. Ela vive da podridão, né? Como alguns animais da natureza que, para fazer a limpeza da natureza, comem carniça, a hiena, os abutres, os urubus e tudo mais. Então, se a gente levasse ao pé da letra as admoestações que Jesus faz aos ricos, porque a maioria geralmente ou ganhou a fortuna em berço esplêndido, ou chegou a ela por meios ilícitos e não tem nenhum mérito, porque não vai utilizar da caridade em benefício alheio para atingir a própria salvação, para atingir o próprio reino dos céus. Então, nesse aspecto, a riqueza atrapalha realmente que você conquiste o reino dos céus, a vida eterna. Porque você se apegou a alguma coisa que não está trazendo benefício nem a você, nem a ninguém. Mas a riqueza, ela é utilizada, sim, para causar o maior número de benefícios. Por exemplo, ampliar a parte intelectual, cultural de uma nação, de um agrupamento, fazer pesquisas, curar doenças, erguer hospitais, fazer estradas mais adequadas para o tráfego dos veículos. E aí a gente fica abismado de ver, né, as estradas lá na Europa e as que nós temos aqui no Brasil, que são tão diferentes, né, tão cheias de buraco, tão cheias de malservação, e pedágios, e cobranças, e perigos, e mortes, e assaltos e tudo mais. Então, é a nossa inferioridade, a utilização que nós fazemos da riqueza é que faz com que as coisas fiquem ruins. Não é nem mesmo a falta de dinheiro. Uma vez eu vi um documentário fantástico que chamava A Universidade dos Pobres, que era um indiano muito culto, que poderia lecionar em qualquer universidade do seu país ou fora, ganhando rios de dinheiro, e ele resolve que ele vai fazer uma universidade só para os pobres. Os pais ficam horrorizados. Poxa, nós gastamos tanto para ele se preparar, para ele poder ser um homem pródigo e ganhar dinheiro e tudo mais, e ele resolve fazer uma universidade dos pobres. E o documentário é excelente, porque as pessoas que lecionavam nessa faculdade, eles não podiam ter títulos honoríficos de faculdades. Eram as pessoas mais simples, passando os conhecimentos milenares que se passava de um para o outro. E até o local onde ele ergueu
à universidade e que os maiores arquitetos e conhecedores da área diziam que ali não dava para fazer nada, ele foi atrás das pessoas mais simples das aldeias e acabou construindo ali não apenas a universidade, mas plantando e criando jardins e criações que todos diziam que era impossível fazer. Então, o impossível só existe para aquele que enterra o seu talento na terra e fica esperando o Senhor voltar ou a morte chegar para dizer: olha, está aqui o talento que o Senhor me deu. Espero que vocês tenham apreciado, porque as parábolas de Jesus são muito lindas e muito profundas e dão margem a muitos comentários, a muita avaliação, a muita análise, a muita reflexão, mas principalmente amplia o nosso entendimento e dessa forma dá asas a um pouquinho de sabedoria. Muito bem, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, esperando que a última semana de janeiro seja muito propícia a cada um de vocês. O tempo foge das nossas mãos, né? Escorre entre os nossos dedos e logo chega o segundo mês, fevereiro. E esse mês que se iniciou teve muitos acontecimentos, muitos exemplos maravilhosos para nós refletirmos nas atitudes meritórias e alheias, muitas atitudes também com bastante desmérito, que também nos leva a raciocinar, e muitos sofrimentos com cataclismas, com atentados, com as tragédias naturais desta época e da nossa inferioridade. Vamos fazer então a nossa prece a Jesus, muito gratos por vocês terem compartilhado e estarem conosco até agora. Vamos lá. Mestre amado, entre os amados, sabedoria infinita, luz que brilha em nossas vidas na luminosidade infinita. Tão bendita a tua presença em nossos dias e horas, que tudo aquilo que desejamos, tu nos dás se nos imploras, que utilizemos o bem a benefício do mal, para que o mal vire um bem e seja um bem real. Senhor, esteja conosco nas agruras e amaritudes, para que nós aprendamos em tudo a ter virtudes. Senhor, seja conosco na nossa inferioridade, para que possamos almejar as luzes da eternidade. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Vamos lá, aguinha. Saúde, paz, amor. Não se esqueçam, a psicografia pública na terça-feira no Espaço Moreira, das 14 às 16h30, Rua Moreira e Costa 66. O que nós fizemos, a 20ª live, fica gravado. Aqueles que não puderam ver, poderão ver oportunamente no momento que tiverem tempo. Um grande beijo, um grande abraço.